Olá, bora conversar hoje sobre uma coisa essencial. O que, afinal, é uma Constituição? O material que a gente tem aqui mostra vários jeitos de entender isso, né? Passando por sociologia, política, direito. São muitas visões. Nossa ideia aqui é desvendar um pouco essas lentes, La Salle, Schmitt, Kelsen e outros, para sacar a complexidade por trás da palavra Constituição. Vamos lá? Começando talvez pelo sentido sociológico, o do Ferdinand Lassalle. Qual é a ideia central dele? Então, o La Salle olhava para a sociedade e dizia basicamente que a Constituição real, a que vale mesmo, é a soma dos fatores reais de poder. Fatores reais de poder, tipo quem? Pensa na monarquia da época dele, o exército, os grandes banqueiros, até a classe trabalhadora organizada. A correlação de forças entre esses grupos, sabe? Para ele, o documento escrito, a Constituição no papel. Sim. Só não reflete essa realidade de poder, essa correlação de forças, ela não passa de uma folha de papel. A Constituição que funciona de verdade sempre existe, tendo texto ou não. Entendi. Então, para Lassalle, é a força social, a influência real que manda, mais do que a lei escrita. Uma visão bem pé no chão, né? Talvez até um pouco cínica. Exatamente. Ele dizia que se rolar um conflito, a realidade do poder sempre vai se impor sobre o texto. É uma análise focada no ser, naquilo que há de fato na sociedade. Interessante essa abordagem, mas aí vem o Carl Schmitt com uma visão política bem diferente, né? Como ele enxerga a Constituição? O Schmitt muda completamente o foco. Para ele, a Constituição não é um espelho da sociedade, não. É uma decisão política fundamental. Decisão política? Como assim? É um ato de vontade, a vontade do poder constituinte, aquele que tem força para criar o Estado, para organizar a política. É o momento em que se decide quem manda, como se manda e quais são os valores básicos daquela ordem. Por isso chamam de visão decisionista ou voluntarista. E ele fazia uma distinção importante dentro do próprio texto constitucional, certo? Entre essa decisão e o resto. Sim, isso é crucial na visão dele. Schmitt separava a Constituição propriamente dita, que são essas decisões fundamentais sobre a estrutura do Estado, direitos essenciais, das simples leis constitucionais. Que seriam o quê? Normas menos importantes. Menos fundamentais, digamos. Outras regras que estão ali no texto, mas não têm essa carga de ser a decisão política originária. Para ele, a validade vem dessa decisão, dessa vontade política inicial, e não tanto da correspondência com a realidade social como o Lassalle pensava. Tá, faz sentido a diferença. Saímos do social, passamos pelo político e chegamos no jurídico com Hans Kelsen, a famosa teoria pura do direito. A visão dele é outra história, né? Totalmente. Kelsen queria limpar o direito dessas influências externas, tipo sociologia, política, moral. Para ele, a Constituição é, antes de tudo, uma norma jurídica. Ponto. É a norma mais alta, o topo de uma pirâmide hierárquica. A norma suprema. Isso, e todas as outras normas, leis, decretos, tudo só valem se estiverem de acordo com ela. É a fonte de validade de todo o sistema jurídico. Mas aí fica a pergunta, né? Se a Constituição está no topo, o que garante a validade dela? De onde vem a força dela? Aí que entra a sacada do Kelsen, a parte mais abstrata, talvez. Ele propõe a ideia de uma norma hipotética fundamental. Norma hipotética. Que não está escrita. Uma hipótese que a gente assume para fazer o sistema fechar. É como se fosse uma regra mental que diz: deve-se obedecer à Constituição estabelecida. É isso que dá o fundamento lógico para a Constituição escrita, que ele chama de sentido jurídico positivo. A validade vem da própria estrutura do sistema e não de fora. Uma construção bem teórica mesmo. E como outras visões entram nisso? A gente ouve falar também de Constituição como cultura. Sim, tem essa visão, por exemplo, do Meirelles Teixeira, que vê o direito e a Constituição como um objeto cultural, algo que a sociedade produz. Mas talvez quem faça uma ponte interessante seja o Konrad Hesse. Hesse, o que ele traz de novo? Ele critica um pouco Lassalle, diz que a Constituição não é só uma folha de papel dependente da realidade, ela tem uma força normativa própria. Força normativa. Ela pode mudar a realidade? Pode influenciar. Pode moldar a realidade, não é só um reflexo passivo. Se fala de um
condicionamento recíproco. A realidade social limita o que a Constituição pode alcançar, claro, mas a Constituição também puxa a realidade na direção das suas normas, dos seus valores. Ah, então não é nem 8 nem 80, não é só reflexo nem só norma pura flutuando. É uma interação. Exato, uma via de mão dupla. Mas, para isso funcionar, S diz que é fundamental ter a vontade de constituição. Vontade de constituição. É, o desejo, o esforço real dos atores políticos da sociedade para fazer a Constituição valer, para concretizar as normas. Isso lembra que a Constituição precisa ser vivida, não basta estar escrita. Faz todo sentido. E o material menciona rapidamente outros conceitos, como a constituição dúctil. Sim, dos Agrebelski, pesando numa Constituição mais aberta a princípios, mais flexível para sociedades com muitas visões diferentes, né? E também a visão do José Afonso da Silva, aqui do Brasil, que tenta meio que juntar tudo. Juntar como? Ele propõe uma visão que chama de estrutural. Vê a Constituição como um sistema complexo que envolve as normas, a forma, mas também as condutas sociais, o conteúdo, os valores que se buscam alcançar, o fim, e o poder popular que a criou, a causa. É um jeito de olhar o todo, superando visões que ele acha que focam só numa parte. Uau! Sentido sociológico, político, jurídico, normativo, cultural e estrutural. Fica bem claro que não tem uma resposta única para o que é uma Constituição. É um conceito cheio de camadas. E conhecer essas várias concepções é muito útil. Ajuda a gente a analisar não só o texto da lei, mas as próprias dinâmicas de poder, as decisões políticas, os valores que estão em jogo numa sociedade. Verdade. A reflexão que fica, talvez, é qual dessas lentes nos ajuda mais a entender os desafios constitucionais que a gente vive hoje. Essa tensão entre o que está no papel e a realidade continua sendo um ponto central para a gente pensar, né?